Vamos começar com o que é o fluxo magnético. Aí, se você lembrar, a gente usa a letrinha φ, né? Subíndice B agora, ó. Então, fluxo magnético. Mesma coisa lá da outra, né? Vou até repetir, ó. Pega aqui uma espirazinha. Aí, de novo, ó, essa parte aqui seria aberta, tá? Porque daí o fechar é com esses dois fiozinhos. Mas eu não consigo porque daí vira imagem. Aí, essa espira, ó, tem uma reta normal, né? Você lembra que é a reta normal? É a reta que forma 90 graus ali com a área, né? Então, você tem aqui uma área já. Deixa eu já pegar aqui a área dessa espira. E você vai colocar ali numa região de campo, ó. Então, você tem aqui um campo magnético atravessando aqui essa região. Aí lembra, né, que o ângulo que aparece na equação é aquele ângulo entre o vetor normal e o vetor campo magnético, né, que para ter ângulo tem que ter dois vetores, a área não é vetor. Vou chamar de θ de novo, tá? Vou ter que apagar esse outro B aqui, porque ele está me atrapalhando. Não gostei dele, não. Aí, assim fica melhor. Então aqui, ó, esse θ aqui. Pronto, então eu vou repetir a equação, tá? Que nem a gente fez lá no outro. Então, quem que é o fluxo? Ó, o fluxo é o campo, quanto mais campo, mais linhas. É a área, quanto mais área, mais as linhas vão atravessar. Só que também depende da inclinação, né? Depende do cosseno do ângulo θ. Pronto. Essa aqui é a formulinha do fluxo, só que agora é o fluxo magnético. Unidade, né? Equação nova, a gente sempre analisa unidade. Desse aqui vai ser o quê? Desse aqui vai ser campo magnético é Tesla, vezes a área, que é o quê? Metro quadrado. Ou o EPG, né? Vai saber como que eles arrumam essas pegadinhas, mas tão besta. Tipo assim, dava lá o campo magnético, dava a área, ele não dava nem a área, acho que ele dava o raio da espira que você tinha que calcular, enfim, você fazia toda uma conta, chegava no valor, o valor estava escrito. Só que ele colocava lá, então fluxo magnético é tanto Tesla dividido por metro quadrado, né? Na hora da... É isso que é o problema, porque isso não é o conceito em si, né? Isso é o aluno ter prestado atenção naquele dígito, né? Aquele caractere, o único negocinho. Você não mede conhecimento de um aluno quando você faz isso, né? Se você faz, coloca um número aleatório então, porque daí ou o aluno sabe calcular ou não sabe, né? Daí fica um pouco chato. Mas enfim, ó, é Tesla vezes metro quadrado. Isso aqui pode ser chamado de Weber, tá? WB. Então, essas duas opções que estão aí. Então, Weber é a unidade do fluxo magnético. Beleza? Tranquilo? Então, ó, de novo, o ângulo é entre o vetor normal e o B, né? Se quiser escrever, pode escrever, ó. Então, θ entre N e B. Lembrando que o N é a reta normal ali, aquela área, né? A reta normal, a que faz 90 graus a área. Beleza, aí agora a gente vem, ó. Então agora vem o princípio básico. Então aqui, lei de Faraday. Se fosse colocar mesmo, também teria o Neumann, mas eu vou colocar já Faraday tracinho Lenz. Daí já resolve minha vida. Que daí é assim, ó. Então a gente sabe que a variação no fluxo magnético induz a aparição de uma DDP, né? Eu poderia colocar U, sem problema algum, que nem a gente aprendeu. Só que eu vou colocar o E, lembra que era o E? Que na verdade é um epsilon, né? Que é a força eletromotriz. Só porque ficou mais conhecido assim, mas é DDP, tá? É DDP sendo induzida ali. Então, ó, uma variação temporal. Peraí que eu vou ter que apagar isso aqui, né? Um pedaço de aula aqui, sozinho. Então, ó, uma variação. Aí, assim, essa variação, ela acontece enquanto o tempo passa, né? Então, uma variação temporal no fluxo magnético induz, de novo a palavrinha, né? Agora eu vou colocar, ó, força eletromotriz.
Então, uma variação temporal no fluxo magnético induz uma força eletromotriz. Essa é uma, tá? Continuando. Agora, uma outra frase. Em um circuito, ó, a gente já aprendeu a abreviar circuito também, né? Em um circuito fechado, né? A força eletromotriz atua como uma DDP. Aí, como você tem uma DDP, vai fazer aparecer uma corrente, né? Então, em um circuito fechado, quando há a variação no fluxo magnético, agora, como tem o caminho, né? Uma corrente elétrica é induzida. Só que beleza, até aqui ok. Essa corrente que ela aparece, ela vai ter que obedecer às leis da física, né? As leis que eu tinha comentado são leis pétreas. Então, assim, a energia ela não aparece do além. Então, a natureza não quer que você faça isso. Tipo assim, não quer que você roube, entre aspas, essa energia. Então, essa corrente que vai aparecer é para se opor ao que você fez. E aqui que está a chave do negócio. Porque assim, ó, eu vou até voltar ali. Vou voltar aqui na experiência, ó. Vou deixar aqui dentro mesmo. Imagina que... E vê se faz sentido, né? Tem que fazer sentido para que você entenda. Olha só. Aí, agora aqui tá certo. Aqui tá certo. Ó, imagina que você fez, então, lá, você foi lá com a sua mão e você aproximou aqui o Polo Norte, né? Imagina que apareça, então, uma corrente, só que uma corrente que ajude o seu movimento. Eu vou repetir o que eu acabei de falar, presta atenção. Vai lá, olha fixamente para o quadro. Vamos supor que, ó, eu comecei a movimentar o ímã, ok. Aí aparece aqui uma corrente. Vamos supor que essa corrente que apareceu ajude o movimento do ímã. Do tipo assim, aqui aparece um polo sul. Olha só que doideira que seria, né? Se exatamente nessa parte, próximo onde eu estou aproximando, aparecesse um polo sul, você concorda que agora teria uma atração? Se tiver uma atração, ajuda o movimento dele. E se ajuda o movimento, é tipo a natureza falando assim, ó, torre energia de balde, pode pegar e leva embora. Porque daí você não precisaria mais fazer força, você pode soltar o ímã. Aí tipo, seria uma energia sendo criada do além. E não vai. O que a natureza faz? Ela te impede, fala assim, opa, pera lá, você não vai pegar a energia de balde. Então na hora que você começou a aproximar o norte, a natureza faz aparecer corrente, sim, só que essa corrente que aparece, ela te atrapalha. Então, aparece um polo norte que é para quê? Que é para dificultar o movimento do ímã. Então, tipo, você vai ter que gastar mais energia para você continuar empurrando. Tá vendo? De novo, vamos lá, ó. Aqui, quando eu aproximei esse polo, a natureza falou assim, opa, pera lá, não vem não. Ela criou um polo norte. Para que ela criou um polo norte? Para ter uma repulsão, para falar assim, não continua empurrando, né? Ou tenha pelo menos dificuldade. Para quê? Para você não pegar a energia de balde, para não ser criada do além. Então, tudo que você fizer, a natureza vai falar assim, opa, pera lá, né? Facilidade aqui você não vai ter, né? A vida funciona assim, né? De maneira geral. Mas, enfim... Então a natureza te breca, fala assim, vai lá, então gasta a sua energia para você pegar aqui, né? Então tem que ser alguma corrente que se oponha ao que você fez de início. Mas para que se opor? Para você ter essa dificuldade. Mas para que ter essa dificuldade? Para você gastar a sua energia, né? Para você fazer aparecer a energia do outro lado. Porque, de novo, a energia não aparece do nada. Você tem que gastar uma para aparecer a outra. Aí você fala assim, professor, mas e a usina? A usina funciona assim? Sim, funciona. Mas uma usina tem o que antes? A usina tem uma represa que usa o que? A queda da água. Então, na verdade, aí é a energia potencial da água sendo transformada em energia cinética da água, que faz girar as turbinas, que daí faz o ímã aproximar e afastar. Mas você tá vendo que tem alguém gastando energia. No caso, só tá sendo inteligente usando a energia da queda da água. Não é alguém que fica empurrando um ímã e afastando, né? Imagina. Mas tem que ter um gasto de energia para que você consiga pegar a energia elétrica. Tudo bem? Esse é o conceito chave, esse é o conceito importante.
Vamos voltar lá, então. Então, tá. Aparece uma corrente elétrica induzida que... Aqui aparece a palavra-chave, ó. Que se opõe à variação do fluxo magnético que a induziu. Então, se você pensar desse jeito que eu acabei de falar, que é sempre para ter dificuldade, acabou todo o problema dessa parte de indução. Do tipo assim, tem professor que fala assim, vamos colocar a letrinha N, colocar a letrinha S. Beleza, existem macetes. Só que o conceito, o porquê que acontece isso, que é a parte chave, tá? Vamos lá. Tem a força elétrica aqui também, né? Da onde que apareceu essa força elétrica aqui? Meu Deus. Mas enfim, ó, então eu vou colocar aqui a equaçãozinha, tá? Deixa eu terminar de apagar isso aqui. Ó, a imagem ela não apaga, tá vendo? Tem que selecionar ela e apertar delete. Aí. Então, ó, a força eletromotriz induzida que aparece, ela é a variação do fluxo magnético. Então, é um delta φB, só que isso aqui no tempo, né? Dividido por delta T. Essa equação aqui, dimensionalmente, ela tá perfeita. Só que para indicar que é sempre uma de oposição, eu venho, na verdade foi eu, né? Foi o Lenz, veio e colocou o sinalzinho de menos. Agora, se você for um pouco mais ali da parte histórica e tal, quiser saber de fato a sequência, ó, o Faraday descobriu, né, que a variação ali, descobriu assim, né, foi um dos que ajudaram, que a variação do fluxo magnético aparecia ali a DDP, aparecia a corrente. Aí o Lenz veio e falou assim, mas da onde que tá vindo essa energia? Aí começou a pesquisar sobre, aí colocou o sinalzinho de menos para corrigir essa energia que estava aparecendo além, tá? Então esse menos aqui, ó, foi o Lenz que colocou. Menos. Pronto. Então, olha só que legal que acontece com as unidades, né, ó. Num exercício de análise dimensional, vai que ele faz, ó. Então, se você tiver Weber dividido por segundo, isso aqui dá volt. Isso aqui dá V. Beleza? E, né, nunca esqueça da equação básica. U igual a R vezes I. Então, o E induzido, ó, que é o U, ele é a resistência do meu circuito, né? Todo circuito vai ter uma resistência, vezes a corrente que foi induzida. Então, se precisar, aí você usa essa aqui também. Essa aqui nunca te abandona, tá? Se cair eletricidade, essa aqui vai estar lá no meio, eu te garanto. Tá, mas olha só, ó. Isso aqui, outra informação importante, que geralmente não é falado, né? Isso aqui é para uma espira, tá? Uma espira. Se for para N espiras, o que você faz? Então, N espiras, você multiplica por N. Então, vezes N daí. Aí você coloca um N ali na frente. Fechou? N espiras. Tudo bem. Aí agora os casos, tá? A gente vai fazer todos. Vou fazer os dos ímãs, vou fazer o da barra e depois a gente fecha com transformadores. Mas tá, antes disso, aqui do ladinho, o que a gente sofreu na aula passada, né? Que eu tive até aquele na frente e tal, mas agora acho que tá mais fácil. Duas espiras redondinhas. Uma espira com a corrente no sentido horário e uma no anti-horário. Então, aqui é um izinho e aqui é um izinho. Então, aqui horário e aqui anti-horário. Aplica a regra da mão direita aí, no centro da espira, para onde que é o campo. Nesse caso aqui, né? Lembra aqui que é mais fácil. Pega em algum ponto dela, que a corrente está subindo aqui, né? Aqui está para a direita, aqui está para baixo, aqui está para a esquerda, né? Pega um ponto dela e aplica. Eu quero no meio. Então, se for, por exemplo, esse ponto aqui, pega o dedão para cima, né? E você quer a direita do dedão. Por quê? Porque o centro está à direita dessa parte. Então, se for aqui, você vai ver que está entrando. Mas quando está entrando, te lembra o quê? Te lembra chegando. E quando te lembra chegando é porque é um polo sul sendo gerado, tá? Vou desenhar a letrinha lá, ó. Mas lembra que eu falei que não é de decorar, né? Mas aqui forma um polo sul, ó. Beleza? E se for aqui, ó, a corrente está para cima também, só que nesse ponto, ó. E olha a diferença, né?
continua para cima, só que o centro agora tá à esquerda, né, do meu dedão. Então você vai ter que girar a sua mão e a mão vai ter que estar à esquerda do dedão. Aí você vai ver que tá saindo. Saindo te lembra, saindo mesmo, né? Saindo é Polo Norte. Pronto. Então daí o anti-horário já era Polo Norte. Beleza? Então assim, ó, caiu essa parte de indução, faz isso aqui rapidinho. E te garanto, se você faz isso aqui umas 5 vezes, na hora da prova você faz isso aqui em 15 segundos. É muito melhor você gastar 15 segundos, 30 segundos, do que você decorar mais uma coisa, né? Eu falo isso o curso inteiro, a gente chegou na última parte. Então, ó, aqui eu consigo agora olhando, ó, quando eu tenho uma corrente no sentido horário, isso aqui é Polo Sul, e quando é anti-horário, isso aqui é Polo Norte. Beleza, vamos colocar então as possibilidades, ó.